Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. Há quanto tempo, né, gente, que eu não faço vídeo? Há quanto tempo, pessoal? É que é o seguinte, eu ando com muito compromisso, estou estudando muito, pondo em prática muito, ok, gente? Então, assim, tá difícil de fazer um vídeo atrás do outro seguidamente, ok, pessoal? Eu peço desculpas, tá? Para quem continua vendo meus vídeos e tudo mais, tá, pessoal? Tá? Eu não tô desistindo de fazer vídeo, capaz. Ok, gente? Até a semana passada ia começar, mas daí eu viajei e o local que eu viajei não tinha internet, tá? Então, paciência, né, gente? Infelizmente acontece isso, ok? Mas vamos lá. O conteúdo de hoje, gente, é sobre quais as consequências, quais as consequências de quem faz ou manda fazer uma feitiçaria para uma pessoa inocente. O que eu quero dizer uma pessoa inocente? Gente, aquela pessoa que não fez nada para ti, tá? Vou dar um exemplo assim, tipo, eu tenho uma colega de serviço, tá? É um exemplo que eu vou dar aqui, gente. E ela nunca fez nada para mim, nem falar mal de mim pelas costas ela falou. Nada. É uma pessoa muito querida que todas as pessoas gostam de verdade dela. Tem pessoas assim, ok, pessoal? Uma pessoa que não faz mal para ninguém até. Nunca fez nada para mim, ok, pessoal? Mas mesmo assim, sei lá o porquê, eu invento de mandar fazer uma feitiçaria para essa minha colega. Para quê? Para atrasar a vida dela, no caso. Para ela ficar doente, sair do emprego, ok? Porque eu não sei, não fui com a cara dela, ou simplesmente porque o jeito dela me irrita. Ou porque tem inveja. Isso aí. Tipo, ela não fez nada de mal para mim. Nada, nada. Nem falar mal de mim, nem olhar de atravessar. Nada. E deu na minha cabeça de fazer isto. Ok, pessoal? Vamos lá então. Gente, é isso aí. Pessoa inocente é aquela pessoa que não fez nada para ti. Por que que tu vai mandar fazer uma feitiçaria para uma pessoa que nunca fez nada para ti? Por quê, gente? Por que que tem pessoas que mandam fazer feitiçaria para pessoas que não fizeram nada para ela? Por que que tem gente assim? Vamos lá, pessoal. Assim, que eu tenho para falar assim sobre isso. Em primeiro lugar, gente, assim, para começar, é o seguinte: as pessoas que eu conheço que têm esses hábitos, outras já largaram esse hábito de estar mandando fazer feitiçaria assim, do nada. Às vezes só porque não vai com a cara da pessoa. Tudo bem, é normal. Tem pessoas que eu vejo, às vezes na rua, qualquer lugar, sei lá, recém conheço e de repente eu não vou com a cara da pessoa. Uma pessoa lá me eu, tá, oi, tudo bom? Legal. Sou educada com a pessoa e tudo, né? E não fui com a cara dela, sei lá, vi algo nela que pra mim não bateu. Gente, isso é motivo, no caso de eu mandar fazer uma feitiçaria para aquela pessoa? Não, né, gente? Não é. Tá? Mas tem pessoas que têm esse hábito. Faz, às vezes, por fazer, gente. Por incrível que pareça. O que é isso? Isso é uma pessoa má. Ok, pessoal? Para mim, pelo menos é. Pessoa que manda fazer por fazer assim, e tem gente assim, pessoal. Eu conheço mais de uma pessoa assim.
ok? Conheço. Tem, infelizmente tem. E o que acontece com esse tipo de pessoa com o passar do tempo? O que pode acontecer com ela? Quais as consequências que essa pessoa pode ter futuramente? Com o passar do tempo, ano após ano, o que pode acontecer com ela? Vamos lá. Isso aí, gente, que eu vou falar o que pode acontecer e que vai acontecer. Com certeza vai acontecer com a pessoa. É assim, é algo que eu estou vendo no momento de uma pessoa que eu conheço, óbvio, que tem esse costume. Sempre teve, desde a juventude dela até agora na velhice. Ok, gente? Ela já deve ter o quê? Uns quase 70 anos de idade, essa pessoa. Tá? Ela sempre foi de fazer feitiçaria para os outros, assim, sabe? Ela é uma pessoa que não é evoluída, essa pessoa não é evoluída, gente, ok? Tá? Ela tem uma certa obsessão por uma pessoa, desde a juventude dela, uma pessoa que ela ficou uma vez ou duas vezes, sei lá, e essa pessoa não quis assumir namoro com ela, ok? Até porque é parente de sangue, gente, não tem como, sabe? Então, não tem porquê. Mas ela, como ela não é uma pessoa evoluída, tá? Ela ficou com essa obsessão, é uma paixão. Gente, tudo bem a gente se apaixonar, só que uma hora isso aí passa e tem que seguir o rumo da vida, esquecer aquela pessoa ali. Se ela não quis nos assumir, ok, pessoal? Não quis assumir, ó, segue o teu rumo. Tem outras pessoas até mais interessantes do que aquela. Mas essa pessoa, ela não pensa dessa maneira. Que é uma pessoa, assim, atrasada, sem luz. Ok, pessoal? Tá? Eu não tô querendo desmerecer ela, no caso, é uma mulher. Tá? Eu não tô querendo desmerecer, é uma verdade. É uma pessoa sem luz, espírito sem luz, como se diz. A pessoa dessas aí, gente, olha, é muito difícil dela evoluir, pessoal. Como ser humano, como espírito, seja como for. Muito difícil, gente, infelizmente. Vamos lá, então, as consequências. O que pode acontecer, gente, com o passar do tempo? A pessoa que vive fazendo feitiçaria, ela faz para mais de uma pessoa. Tá? Eu estou falando de pessoas que têm esse vício de mandar fazer feitiçaria por nada, tá? Os que têm esse vício, como esta mulher aí que eu conheço. Ok, pessoal? O que acontece com o passar do tempo? É o seguinte, gente. Essa pessoa acumula um monte de karma lá para a próxima vida dela, com certeza. Ok, pessoal? Isso se no caso ela reencarnar. Ok? Parece que cada espírito tem um certo tempo para ficar reencarnando uma vida após a outra. Ok, gente? Algo assim, isso aí já é outro assunto, assim, bem complicado até, tá? Pessoal. Karmas. Ok, pessoal? O que pode acontecer? Outra coisa. Todos nós envelhecemos. Só não envelhece quem desencarna jovem. Ok? Gente, mas envelhecemos, quer queira ou não. Uns mais, outros menos. Uns envelhecem mais cedo, outros mais tarde. Como diz, a fulana já passou tanto tempo, ela tá a mesma coisa como há 20, 30 anos atrás. Isso é para poucos, mas tem pessoas assim que são privilegiadas, né? Pela natureza, eu não estou falando de gente que faz cirurgia. Estou falando de pessoa que custa envelhecer.
tá? Assim, naturalmente. Fazer cirurgia, botox, essas coisas para parecer mais jovem é muito fácil. E mesmo assim, eu vejo, gente, não melhora um pouco, mas dizer que vai ficar bem mais jovem, olha, sinceramente, eu não vejo isso. Ok, pessoal? Cada um sabe de si, mas eu tô dando a minha opinião, tá? Vamos lá. Envelhecemos. O que acontece? A tendência é a gente ter alguns problemas de saúde. Ok, pessoal? Tá. Agora, esse tipo de pessoa, gente, quando ela chega à velhice, tá, ela adoece de uma maneira que vocês não imaginam. Essa pessoa agoniza. Agoniza. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa ela pega um problema de saúde tão grave, pessoal, que assim já era para ela ter desencarnado. E a pessoa não desencarna, gente. Sabe aquela coisa, ai, o fulano tá sofrendo tanto, parece um castigo, sabe? Não vou falar que todas as pessoas são assim, porque aquilo ali é um castigo e tal. Mas tem algumas pessoas que sim. Ok, gente? Tem. Tá? Essa mulher que eu tô falando pra vocês aí, tá? Ela é uma. Ok, pessoal? Ela é uma. Ela tá, ó, agonizando há mais de ano. Deixa eu ver desde quando que essa pessoa tá sofrendo muito com essa... Assim, ela tá agonizando, gente. Tá? Eu, assim, pelo meu ponto de vista, essa pessoa, dependendo, era para ter até desencarnado, assim. É, que eu falo em termos, assim, da situação que ela tá. Ok, pessoal? Isso aí já faz o quê? Foi antes da pandemia, eu acho, que ela começou a sofrer bastante, pessoal. Ok? Daí a agonizar. Tá? A pessoa agoniza. Por quê, gente? Por quê? Eu vou falar a história dessa pessoa para vocês entenderem, tá? Esses dias, como eu estava viajando, eu estava perto da casa da minha mãe, daí eu falei para minha mãe dessa pessoa. Minha mãe conhece essa pessoa mora na mesma cidade que ela mora, tá? E a minha mãe disse que faz tempo que não vê ela e eu também. Eu vi essa pessoa a última vez foi no carnaval deste ano e nunca mais. Agora, uns 2 dias atrás, eu, de curiosa, né, sei lá, né, gente, perguntei para um familiar dela, tá, sobre ela. Ele disse que não sabe nada dela, que ela não liga mais para ele e tal. Ele disse, ela deve estar enfurnada dentro de casa, até porque aqui no Rio Grande do Sul, gente, está muito frio. Até aí, concordo com ele, mas mesmo assim, gente, ela tá sumida. Não se sabe, ninguém sabe nada dessa mulher aí, dessa senhora. Ninguém sabe nada, gente. Não se sabe se tá de cama ou não, se tem alguém cuidando dela, porque ela nunca se casou, não tem filhos, mora sozinha. Quem mora junto com ela são os cachorros que ela tem e os gatos. Mas daí, né, gente, não se sabe nada dessa senhora. Eu viajei lá, eu nem passei em frente à casa dela, nem me passou pela cabeça. Até porque, né, é uma pessoa que para mim, quer queira ou não, é uma pessoa que não é benquista. Não só por mim, por outras pessoas também, ok, gente? Até por alguns familiares dela. Tá, vamos lá, pessoal.
O que acontece de tanto mandar fazer feitiçaria para várias pessoas e uma boa parte dessas pessoas nunca fez nada para ela? O que aconteceu agora? Gente, que quer queira ou não, tem algumas dessas pessoas todas que ela mandou fazer feitiçaria, magia trevosa para essas pessoas. Tem uma parte aí dessas pessoas aí que ou mandou de volta o que ela fez para essas pessoas e voltou para ela, volta, ok, pessoal? Ou simplesmente essas pessoas, né, outras aí limparam, mandaram fazer trabalho de limpeza, ok? Ou também pessoas que começaram a ter o hábito de orar, ok, gente? Daí o que acontece? Volta tudo para ela. Tá? Desculpa, tá, pessoal, tá me mexendo aqui. Volta tudo para essa pessoa. O que acontece com essa pessoa? Assim, para começar, gente, antes de acontecer o que está acontecendo com ela, delas agonizar, ela já tinha alguns problemas de saúde, já. Tá? Só que daí chegou uma época que piorou. Ok, gente? Eu fui uma das vítimas dessa mulher. Gente, eu fui uma das vítimas. E assim, eu vou falar para vocês, nunca fiz nada para ela de maldade, nem falar de mal, nada, tá? Assim, e eu assim, já conversei com ela e tal, mas não tenho aquele vínculo, pessoal. Não tenho, tá? E assim, tempos atrás eu ficava assim, mas por que ela tá me enxergando, sabe, pessoal? É o seguinte, ela é uma pessoa que não tem luz, gente. Ela fica com raiva que as pessoas evoluem. Tanto faz no trabalho, dinheiro, no amor, em qualquer setor. E ela vai lá e manda fazer feitiçaria. É isso, tá? Ela fica com raiva. Ela tem inveja, pessoa invejosa, ok? Pessoa de baixa autoestima, com certeza, ok, pessoal? Tá? Então, a pessoa sem luz. É um ser sem luz, gente. Tá? Eu fui uma das vítimas. Tá? Eu me lembro, gente, essa pessoa já tinha problema de saúde quando ela decaiu de vez espiritualmente, tá? Óbvio que, como ela decaiu espiritualmente, a saúde dela foi se decaindo de vez. Daí, teve uma época que essa pessoa vivia fazendo feitiçaria, mandando fazer feitiçaria para mim, gente, um atrás do outro. Eu sempre tinha que mandar limpar tudo, sabe? Eu ficava assim, mas que coisa, sabe? Eu vou falar para vocês o seguinte, gente, irrita, sabe? A pessoa ela não vê assim que ela às vezes está perdendo até tempo, mas continua fazendo, continua fazendo. Essa mulher é o seguinte, gente, eu me lembro até hoje, eu comentei com meu marido esses tempos. Eu, desde que comecei a ser devota do Arcanjo Miguel, dos arcanjos em geral, dos 7 arcanjos, que eu comecei a fazer o ritual dos 7 arcanjos, não só do Miguel, o Miguel já era, daí eu vou começar a fazer dos 7 arcanjos. Gente, essa mulher decaiu de um jeito, pessoal, quando menos se esperava. Assim, eu vi falar que essa mulher na rua, ela correndo atrás do cachorro dela, né? Que o cachorro fugiu, né? Essa mulher, ela teve quase que uma parada cardíaca, gente, ok? Essa mulher não desencarnou nessa hora ali na rua, porque tinha gente na rua que acudiu ela e levou ela
pro posto de saúde, ok, gente? E lá eles trataram ela. Essa mulher, gente, era para ter uma parada cardíaca. Assim, os batimentos dela estavam baixíssimos, gente. Sabe? Foi assim de repente. E eu me lembro que nessa época eu estava começando a fazer o ritual dos 7 arcanjos, tá? E fazia pouco tempo, gente, até que ela tinha mandado fazer um feitiço para mim que tinha obsessores aqui em casa. E esses obsessores ficaram irritados quando eu comecei a fazer o ritual dos 7 arcanjos, gente. Ok, pessoal? Ai, como que tu sabe? Eu sei, gente, porque eu via barulhos. Barulhos, tudo, sabe? Que quer queira ou não, eu tava ali me protegendo, tudo, tá? Contra eles. Ok, gente? Foi, pessoal. O que aconteceu daí? Deu trabalhar com os 7 arcanjos, começar a trabalhar e continuar, gente, ok? O que aconteceu, pessoal? Aconteceu o seguinte, gente. Esses obsessores que ela mandava pela feitiçaria, que a feitiçaria é assim, vem espíritos obsessores atrapalhar a tua vida. Sabia disso? São os obsessores que são escravos espirituais, tá? Eles têm que vir fazer o serviço sujo, pessoal. Eles têm que fazer, ok? Tá. Voltaram para ela, ok, gente? Tudo que ela fez para mim e alguns resquícios que, assim, por mais que tu mandou desmanchar ou mandou de volta, seja o que for, fez uma limpeza, fica algum resquício, infelizmente. Mas assim, tudo voltou para ela, gente. Ok? Assim, foram expulsos. Eu vou ser direto. Assim, é como se eles fossem expulsos daqui da minha casa, perto de mim, e fossem lá para ela. Ok? E não é só os que estavam comigo que foram para ela. Com certeza, olha, gente, eu não tenho dúvida que foram mais espíritos obsessores nesta mulher, de outras pessoas que ela mandou fazer feitiçaria. Ok? Assim, o que está acontecendo com essa pessoa, gente? Ela está rodeada por obsessores, gente. Desde essa época aí que ela quase desencarnou. Tá, daí o que acontece? Ela fica agonizando ano após ano, dia após dia, hora após hora, agonizando, gente. Daí vocês assim não desencarnam. Olha, demora muito. Que assim o obsessor, o espírito obsessor, gente, ele precisa da energia vital do encarnado, da pessoa que está viva. No caso, ela. Eles precisam da energia vital dela. E para eles sugarem a energia vital dela, por tão pouco que seja, de tão doente que ela já está, né? Mesmo assim, eles precisam da energia dela. O pouquinho que tem ali para eles é muito. Ok, gente? Então, assim, dependendo do número de obsessores que ela tem em volta, de obsessores espirituais, por causa desse vício dela mandar fazer feitiçaria para pessoas inocentes, pessoas que não fizeram nada para ela, no caso, assim, cada vez mais ela vai sendo sugada, ok? E eles assim, tipo, quando ela tá, a pessoa, né, no caso, assim, tá pra
quase desencarnar, eles reerguem essa pessoa. A pessoa, eu tô melhor agora, tu tá melhor. Mas não é, porque é para alimentar os espíritos obsessores. Exatamente, gente, é isso aí. Eu falei para minha mãe esses dias, a minha mãe ficou apavorada. Tá? Minha mãe ficou apavorada, assim. Minha mãe, ela não tem, assim, simpatia por essa pessoa também. Tá? As coisas que essa pessoa já andou fazendo, ela não tem. Mas mesmo assim, né, gente, a minha mãe, ela parou para pensar no que eu falei, isso que eu tô falando para vocês aí. Tá, essa senhora aí, ela tá rodeada, gente, rodeada. E assim, gente, olha, por incrível que pareça, é triste a pessoa ela não parar para pensar nos erros dela. Ela achar que tá sempre com a razão, sendo que ela não tá. É o caso dessa senhora. Mesmo ela agonizando, essa senhora aí, agonizando já quase, né, pro desencarne até, ela continua, gente, ela continua mandando fazer feitiçaria para as pessoas. Ok, pessoal? É. Tá? E eu não sou a única que sei disso dela. Tem outras pessoas aí que sabem disso aí, desse vício dela. Que pra mim isso é um vício, tu ficar toda hora mandando fazer feitiçaria pros outros. Ainda mais pra quem nunca fez nada pra ti. Tipo, tu já manda fazer por mandar fazer. Até. Ok, gente? Então é isso, pessoal. Que uma das consequências graves é isso. Esses obsessores foram mandados, eles podem voltar para essa pessoa que mandou fazer feitiçaria. Ok, gente? E aí eles vão sugar a energia vital dessa pessoa, no caso ela, tá? Essa senhora, gente, já tá e não se sabe de nada dela. Não se sabe de nada mesmo. Ela sumiu, gente. Sumiu. Ninguém sabe nada dela, assim. Ok, pessoal? Tá? E ela tá pagando o preço bem caro agora, né? É óbvio que ela já tá com uma certa idade, tudo mais. Mas assim, gente, a situação que ela tá, pessoal, sinceramente, sabe, assim, sabe aquela história, é melhor que desencarnasse. É, gente, do que ficar aqui agonizando. Tipo assim, essa senhora, quando eu vi ela na praia uma vez. Ela tava de biquíni. Então, de biquíni, tu vê todo o corpo da pessoa, né? Gente, ela tá magrinha e um baita de um barrigão. Sabe a barriga de gestante, assim, inchada e tudo. Óbvio que ela não tá grávida, né, gente? É algum problema de saúde que ela tem ali, tá? E é um problema grave, né, pessoal? Tá? Mas assim, ela fica agonizando. Tá, por quê? Porque os espíritos obsessores é o seguinte, eles fazem de tudo que ela continue viva, para eles sugarem a energia vital dela. O que é a energia vital da pessoa, gente? É a saúde dela. Ok, pessoal? É a saúde dela, gente. Tá? Então é assim, pessoal. Essa aí é uma das consequências que pode acontecer com a pessoa, gente. Tá? E tem uma outra pessoa que ela morava aqui em Porto Alegre, no local aí que ela foi corrida da onde ela morava aqui. Tá? Ela tá morando longe, essa pessoa.
Ok, pessoal? E essa pessoa aí parece que ela mudou. Agora, essa senhora que eu tô falando pra vocês, gente, mesmo ela agonizando, esse ano mesmo eu soube que ela, até pra mim ela andou, parece que uma vez ela fez, não deu certo. O espírito que veio aqui, uma entidade minha protetora, pegou e expulsou. Ó, vai pra lá, volta pra onde tu saiu. Voltou pra ela. Um espírito trevoso, gente, tá? Foi um espírito trevoso que voltou pra ela, tá lá, rodeando ela. Ok, pessoal? Tá? Então é assim, gente. Ah, eu vou mandar fazer uma magia trevosa, uma magia negra, né? Como se diz. Pro fulano, que não sei o que. Pensa 1000 vezes antes, pessoal. E assim, toma cuidado de ficar mandando fazer feitiçaria para um, para o outro, ok? Assim, se é para fazer para alguém, faça por uma pessoa que fez algo muito, mas muito grave para ti, que essa pessoa mereça mesmo de verdade, tá? Não faz assim por qualquer motivo, por qualquer coisinha. Ah, o fulano falou isso de mim, que não sei o que, eu vou fazer, vou mandar fazer. Não, para, gente. Tá? Falar nisso, teve uma aí, esses tempos aí, caiu na conversa de uma amiga dela que viu um vídeo meu, que essa amiga dela viu que eu falei dela, que ela é uma pessoa tóxica, mostrou o vídeo e deu a sugestão para ela fazer feitiçaria contra mim. E ela foi lá e fez o que a outra falou, tá? Foi na conversa da serpente, tá? É aquela velha história da Eva que vai atrás da conversa da serpente e depois se dá mal. Óbvio que eu descobri em sonho, tá? Em sonho eu descobri, meus protetores vieram me falar, ó, fizeram isso e isso, e foi a fulana de tal. Eu fui averiguar, óbvio, era exatamente. Tipo o projeto. No sonho eu saí de casa, fui na frente, veio lá espiritual. Fizeram isso e isso, tá? E aí? Óbvio que eu tomei as minhas providências, tá? Tá, assim, e toma muito cuidado em cair em conversa de amizade aí, gente conhecida, que diz, ah, eu conheço tal lugar lá para te fazer contra fulana, tá? E na conversa dos outros, gente, tá? Pessoal, daí vocês vão dizer, ah, essa pessoa que é, essa gente que é má mesmo, quem é mal mesmo, de verdade. A gente não vê eles pagando o preço. Pessoal, as pessoas que são do mal, quer queiram ou não, elas escondem o sofrimento delas, gente. Sabiam disso? Escondem, gente. Essas pessoas, elas fazem de tudo para mostrar que elas estão bem, sendo que elas não estão, na verdade. Mas elas fazem de tudo porque elas não dão um braço a torcer que elas estão pagando um preço alto pela maldade delas. Elas escondem o sofrimento delas, gente. Às vezes a pessoa pode estar financeiramente mal, doente, como a senhora, ou com problema no casamento, no relacionamento, e assim vai indo, mas a pessoa ela não mostra de jeito nenhum que ela tá mal. Ela sempre vai mostrar que ela tá bem, mas que por trás daquela cortina vocês não imaginam que essa pessoa que é má, o que ela tá sofrendo, gente. Sofre sim, a pessoa que é má, ela acaba sofrendo. Ela passa por perrengues, só que ela esconde. São pessoas, gente, que elas assim, elas têm esse, sabe, elas sabem esconder. Não é que nem as pessoas que são boas, assim, tudo,
que não faz maldade para os outros, pessoas neutras até, que quando acontece problema, a pessoa até põe para fora o problema que ela está passando no momento. Elas não fazem isso, elas escondem, elas guardam para elas aquilo ali. E é mais um mal que elas estão fazendo, mas daí elas estão fazendo para elas esse mal de esconder, de não falar com ninguém. Tá? Elas não vão falar para ninguém, para as pessoas depois não estarem falando, viu? Deus castiga, viu? Aqui se faz, aqui se paga, como sempre as pessoas falam, né? Essas pessoas escondem para as pessoas não falarem isso, tá? Que nem essa senhora, ela estava no verão, ela não estava bem, mas para ela mostrar que ela estava bem, que ela tá por cima da carne seca, como se diz, ela fez parte de um desfile de carnaval. Gente, por incrível que pareça. Só que quem conhece bem ela sabe como é que ela é, sabe que ela não tá bem. E agora ela tá sumida. Essas pessoas fazem assim, gente. Quando eles estão mal mesmo, estão ali na pior, mas na pior mesmo, que é o caso dessa senhora, eles se escondem, somem e ninguém sabe de nada, gente. Vai perguntar, pois é, não sei, tá? Ninguém sabe. Gente, essa senhora é uma, já faz tempo que eu não... Até tem uma amiga dela que tem um brechó que ela sempre ia também, ela não tá indo mais há muito tempo, tá? Eles somem do mapa, como se diz, que, gente, para as pessoas não verem o sofrimento que eles estão passando, ok? Tá? E é isso. Pessoa que manda fazer feitiçaria para alguém inocente, para uma pessoa que nunca fez mal para ela, o maior preço que tem é dos obsessores voltarem contra ela. É. Agora, contra criança, filho, criança. Uma criança que não tem nada a ver com o pai e com a mãe ali, que o pai e a mãe fez. E a pessoa faz para a criança. Ah, mas ela que é mãe ou ele que é pai vai sofrer bastante. Sim, vai sofrer. Mas agora, aquela criança que a pessoa mandou fazer a feitiçaria, aquela criança é merecedora? Não, né, gente? Aí, pessoal, assim tu tá prejudicando a vida de um ser humano, de uma criança, até o futuro de uma criança ali. Que podia ser uma grande pessoa no futuro, não vai ser, tá? Por causa disso aí, né? E assim, quer queira ou não, tem muitas pessoas que são atingidas por feitiçaria e elas não fazem nada para se limpar, para se proteger, nada. Vão deixando. Não faça isso. Toma uma providência, tá, gente? E se for com teu filho, então nem se fala. Toma uma providência para ontem, pessoal, para ontem, tá? Não, como vai ser o futuro do teu filho que tá ali enfeitiçado, entendendo? Tá? Mas uma coisa é, esses obsessores voltam para essa pessoa. Essa senhora aí voltou, não só da minha parte, de outras pessoas também. Que, gente, que ela já fez assim por fazer, que é o costume dela, é o prazer que ela tem de fazer o mal para os outros, só que ela está agonizando. Tem vários obsessores e ela vai continuar agonizando, gente, não sei até quando, não faço ideia, tá? Mas vai continuar por mais um tempo aí, tá? Porque eles precisam da energia vital dela. Tá? Daí quando ela tá bem caída, eles vão levantar um pouco up aí. Levanta o up, eles... É bem isso que eu tô mostrando, tá? Parece até meio engraçado que eu tô fazendo, mas a pessoa cai e eles... Suga a pessoa. A pessoa cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Parece até uma dança, mas pessoal, é isso aí. Aí eles ali
Daí ela tá quase desencarnando até eles, não, vamos. E tá. E vai isso até o último dia de vida dela. Porque, gente, quando que vai ser o último dia de vida, eu não sei. Só o espiritual que se encarrega, né, gente? Ah, mas cada pessoa não tem seu dia para desencarnar? Tem, gente. Só que é o seguinte, conforme as escolhas que a gente faz na nossa vida, nós pagamos pelas nossas escolhas, gente. Ok? De repente era já para ela desencarnar, mas como por tudo de mal que ela fez no espiritual para outras pessoas, ela vai ficar viva mais um pouco. Aí, mas e Deus nesse caso, Deus ele não vai, que Deus não vê o que acontece? Ele viu que ela, né? Então, tipo, ela que pague em vida aqui. Ela vai pagar mais um pouco depois. Que pessoal, com certeza. Até já sei, já tô sabendo como é que é. Tá? Ela vai num lugar dela de merecimento. Um lugar que não é nem um pouquinho bom, mas que ela merece. No umbral? Sim, no umbral. Mas pelo que eu saiba, dos piores que tem. Tá? Mas por enquanto vai ficar aqui agonizando. É o preço que essa pessoa tem que pagar. Então, toma cuidado por mandar fazer feitiçaria pra gente inocente que não fez nada pra ti. E simplesmente tu só não vai com a cara da pessoa, mas a pessoa nunca fez nada pra ti. Tá? Então, larga de mão. Tu não vai com a cara da pessoa. Ah, que se tu tá vendo que tu tem inveja daquela pessoa, transmuta isso aí. Deixa de ter inveja daquela pessoa. Vai ver as tuas qualidades, tá? Vai ver se a tua autoestima não tá baixa. Porque às vezes a pessoa que fica fazendo muita feitiçaria para quem não deve nada para ela, a autoestima dela com certeza tá lá no chão. Que é o caso dessa senhora. Essa senhora, com certeza, a autoestima dela sempre foi bem pequena, baixa, tá? E ela deixou tomar conta, tá? E mesmo ela agonizando, ela continua, tá? Até pouco tempo que eu saiba, né? Continua mandando fazer feitiçaria para alguém aí. Qualquer outra pessoa, não só para mim, para outras pessoas, gente. É uma pessoa que ela é um vício que ela tem, tá? Gente. É isso, tá? Então é isso, às vezes esses espíritos obsessores voltam contra a pessoa que manda fazer feitiçaria. Tipo, o feitiço vira contra o feiticeiro. Isso aí existe, gente. Então toma muito cuidado. Mandou fazer feitiçaria para uma pessoa que não fez nada para ti, abre o teu olho, que mais cedo ou mais tarde tu vai pagar o preço. Daí, ó, para te se livrar disso aí, tu tem que te arrepender pelo que fez. Mas tem pessoas que não se arrependem, que é o caso da senhora. A senhora não se arrepende por nada que ela fez. Não. Tá? E ela tá agonizando cada vez mais. Tá? E depois, quando ela desencarnar, vai pro lugar merecido dela. Ah, ela não vai pro céu daí porque ela sofreu bastante? Não. Ela não vai pro céu, gente, porque ela mesma agonizada, sofrendo, ela continua fazendo mal. Então, o que, que adianta? Ela está sofrendo e continua sendo uma pessoa má. Então, a hora que desencarnar, vai pro lugar merecido dela. Ok, pessoal? É isso então. Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme. Fica com Deus. Ó, cabeça para funcionar, hein, gente? Tô fazendo feitiçaria para quem não te deve nada. Não faça isso. E mesmo se alguém te deve,
analise bastante se vale a pena, ok? Tu tá gastando o teu tempo e gastando o teu dinheiro, ok, gente? É isso aí. Um beijo enorme. Tchau.